Olá, meus caros, tudo bom? Estamos de volta para mais uma aula de cálculo diferencial e integral. Essa é a terceira parte daquela nossa aula inaugural e nós vamos falar hoje, então, sobre a matemática da tomografia e dando continuidade àquele nosso tema da aula motivacional, por que precisamos do cálculo? Então, o que a gente vai falar hoje é sobre a tomografia. Bom, tomografia é um conceito geral, ficou muito conhecida por conta das técnicas de imagens médicas, mas na realidade é um conceito muito geral com muitas outras aplicações. E lá no finalzinho da aula de hoje, então, a gente vai contar um pouco da história, muito rapidamente, muito resumidamente, para mostrar como é que o desenvolvimento das questões da física, da matemática, e culminaram nisso que a gente hoje popularmente conhece como tomografia. Ok? Então, vamos lá. A palavra tomografia, ela tem a origem no grego, né? Ela é a junção de duas palavras gregas, tomos e graphein. Então, tomos do grego significa corte, talho, e o graphein é escrita, grafia. Então, juntou as duas e deu a palavra tomografia. Mas, de um modo geral, tomografia é qualquer processo pelo qual se obtém uma representação gráfica de seções de um corpo tridimensional. É como se a gente quisesse olhar o interior de um corpo, fatiando esse corpo e olhando para as fatias. Então, por exemplo, quando você tem um pão, né, você pode cortar as fatias do pão e aí olha cada superfície da fatia do pão, você tem uma imagem interna. Mas o que interessa é que a gente possa fazer essa visualização sem cortar, obviamente. Tá? Então, essa que é a ideia da tomografia de um modo geral. Processo pelo qual se obtém uma representação gráfica de seções de um corpo tridimensional. É sempre uma visão bidimensional, mas por vários cortes. Então, qualquer técnica de geração de imagens que simule a estrutura interna de um corpo a partir de dados colhidos externamente. Vamos ver como é que funcionam esses dados colhidos externamente. Tá? Isso aqui é, digamos, como se obtém a tomografia. E, bom, tem muitas aplicações, né? O problema da reconstrução do interior de um objeto, através de projeções, surge em várias áreas das ciências. Diagnóstico médico, é o que a gente vai ver com mais precisão agora. Nas pesquisas geológicas, que você quer olhar o interior sem cortar, sem fazer buracos, né? Na microscopia eletrônica, por exemplo, e entre outros. Tá? Bom, vamos nos ater principalmente às técnicas de geração de imagens em medicina. Então, na medicina a gente fala sobre tomografia, mas na realidade tem vários processos de tomografia. Por exemplo, a radiografia, aquela que popularmente é chamada de chapa, tirou uma chapa, você machucou, quebrou o pé, tirou a chapa do pé para saber se tem osso quebrado, digamos, a primeira invenção da tomografia. Tá? Os raios-x atravessam o corpo e nas partes mais densas, né, que é o osso, por exemplo, ela perde intensidade e aí o que consegue atravessar queima uma chapa fotográfica. E aí aparece, então, em forma, digamos, negativa, né, a parte mais clara da chapa é o que realmente é a parte mais densa, né? Os ossos, em geral, é utilizado para osso. Isso, mas é uma tomografia. Tá? Muito bem. Tem a tomografia por transmissão, que tem esse símbolo, ó, CT, que é Computer Tomography. É o que a gente vai detalhar um pouco mais agora. Eu me interessei por esse assunto porque tem equações diferenciais parciais, que é a parte da matemática que permite a representação das imagens. Então, eu me interessei por esse assunto e escrevi trabalho sobre isso e tal. E eu não vou entrar, obviamente, nos detalhes, mas a gente vai falar um pouco mais sobre esse processo. Também tem uma tomografia por emissão, que tem duas tecnologias, o SPECT e o PET.
Isso aqui é mais, digamos, eu estou colocando aqui mais também por motivação para o pessoal de engenharia nuclear. Isso aqui tem a ver com a medicina nuclear. Tá? Então, está aqui, ó, Emission Computer Tomography. Bom, além desses aqui, que em geral envolvem raio-x, tem outras coisas que não são baseadas no raio-x. Por exemplo, a ultrassonografia. Ela não é muito precisa. Ela já melhorou muito, mas não é muito precisa, mas, em compensação, ela tem uma vantagem de não ferir muito, né, o corpo, né, porque o raio-x ele é prejudicial. A ultrassonografia não, é som. É muito usado, então, por exemplo, né, para você ver como é que está o estado do bebê no útero das mães. Bom, tem a Electrical Impedance Tomography, que é baseado em corrente elétrica. A corrente elétrica passa pelo tecido e você consegue medir. É muito usado também para detectar cânceres de seio. Ok? E os processos mais modernos são os de ressonância magnética. Então, aqui é som, aqui é eletricidade e aqui é campos magnéticos. E aqui é raio-x. Tá? Bom, nós vamos nos ater mais na tomografia por transmissão. Mas só uma palavrinha sobre essa parte aqui de tomografia por emissão. Na tomografia por transmissão, o aparelho emite o raio-x é como na radiografia, ele emite o raio-x atravessa o corpo, parte dos raios eles são retidos, né? São absorvidos, e a parte que atravessa é medida. A partir, então, do que você sabe que foi emitido e do que você observou, você tem como recuperar, fazer as imagens disso. Tá? Na tomografia por emissão, não. Na tomografia por emissão, em geral, é o seguinte, você toma um remédio que emite, que é um líquido que emite raio-x. Tá? Então, ele, por exemplo, esse líquido, ele se concentra num tumor, por exemplo. E a partir dali ele vai emitindo raio-x e o aparelho mede o que está sendo emitido naquela posição. Tá? Então, é um pouquinho diferente. Então, como eu já falei, existem dois tipos, né, de tomografia por emissão, o SPECT e o PET. Esse SPECT vem um código aqui do Single Photon Emission Tomography. Tá? E o outro PET é Positron Emission Tomography. Então, são técnicas da medicina nuclear. Então, está aqui explicado. O material radioativo é introduzido no paciente e metabolizado pelo órgão sob investigação. A radiação gama emitida, raio gama, é registrada por uma câmara SPECT que gira em torno do paciente. A técnica PET funciona de modo análogo, sendo o agente metabolizador um emissor de pósitrons. Então, sempre a principal aplicação é a presença e extensão de tumores. Câncer, né? Então, vamos detalhar um pouco mais essa aqui, que me interessa agora, a tomografia por transmissão. Vocês podem ver muito mais detalhes do que eu vou falar consultando a Wikipédia aqui nesse link aqui. Ó. Vocês podem copiar isso no browser e vocês podem ler um pouco mais sobre isso. Tá? Mas o princípio é muito simples. É o seguinte, então está explicado aqui. Ó. Esse círculo vermelho aqui, ele esquematiza aqui o que é o gerador de raio-x. Então, o gerador de raio-x está aqui. Ele emite raio-x, os raios atravessam o corpo. Parte desse raio é absorvido aqui pelo corpo. Partes mais densas absorvem mais, partes menos densas absorvem menos. Mas o segredo todo é como se fosse uma chapa de raio-x. Mas o segredo todo é que esse negócio vai girando aqui. Ó. Na realidade, são vários emissores, mas eles vão girando. Eles vão girando. Então, eles medem a partir daqui, depois eles medem a partir daqui, depois eles medem a partir daqui. E essa construção dá a imagem tridimensional. Você pode recuperar o que está sendo absorvido aqui dentro. Tá? Então, aqui, nessas posições aqui, você tem um gerador de raio-x e aqui você tem os receptores que vão medir o que chegou. Então, sabendo o que sai e medindo o que chega, você consegue detectar o que está lá dentro. Né?
O segredo todo é fazer isso em várias direções. Ok? Bom, então tá. Então, esse é um exemplo onde você tem bastante matemática interessante, a física que está por trás disso, né, que é a emissão de raio-x, e também a engenharia, porque os equipamentos são todos à base da engenharia. Então, é um bom exemplo em que a física e a matemática estão de mãos dadas com a engenharia de alto nível ajudando a medicina. Mas para gerar essas imagens, o programa do computador, do tomógrafo, usa conceitos fundamentais do cálculo diferencial integral, que é o objetivo do nosso curso, presentes nas equações diferenciais, que modelam a atenuação da radiação. Bom, as equações diferenciais, a gente vai ver isso no princípiozinho de cálculo 2, mas dá para falar um pouquinho também no cálculo 1 para a gente ter uma ideia, se quiser. Então, na continuação agora, eu vou mostrar para vocês uma sequência de imagens obtidas, que a gente obtive pegando na internet, que mostra, por exemplo, a capacidade desse processo. Então, por exemplo, vou começar aqui. Está aqui uma imagem feita pelo computador, usando a tomografia de transmissão. Tá? Então, você consegue, por exemplo, quase como se fosse uma fotografia de um esqueleto, né, de um corpo dissecado, mas não é. É a imagem do computador. Então, você, com certos filtros, né, que aí é o sistema de computação que vai fazer, né, o algoritmo, ele consegue filtrar partes e deixar aparecer só o que interessa. Então, por exemplo, você está vendo aqui os rins, aqui tem a bexiga, aqui tem as artérias que passam por aqui, tá? Né? As costelas, você pode eventualmente pegar o coração, enfim, você consegue fazer milagres, né, em termos de imagens. Pegar um outro exemplo. Esse aqui é a ampliação dessa parte aqui. Então, você tem aqui os rins, né? Você tem as artérias, bexiga, aqui a bacia. Olha a qualidade dessa imagem. Tá? Então, o corpo, a máquina está passando de frente ao corpo e a tela do computador está gerando essas imagens a partir do modelo matemático que representa as atenuações dos raios, tá? E a física, né, que é você sabe a intensidade dos raios que estão sendo emitidos, e a máquina mede, então, e aí você tem essas imagens. Aqui uma outra imagem, né, onde aparece o fêmur, a bacia. Você pode, por exemplo, filtrar e deixar aparecer todo o sistema aqui de veias, né? Aqui um outro aqui, até aparece aqui, Sophisticated Vascular Diagnosis Tool, uma técnica, né? Uma ferramenta para você usando para você ver como é que está o sistema de vascular, né? As veias. Aqui tem nessa mesma máquina, por exemplo, você pode ver, por exemplo, as partes do cérebro, né? Várias fatias do cérebro. Então, se você aparecer uma anomalia, não sei se é o caso, mas, por exemplo, isso aqui está parecendo ser uma anomalia. E aí você vai dizer, bom, ali tem um problema, ali tem um câncer, provavelmente. E o médico, já que conhece, né, que estuda bem essa estrutura aqui, ele é capaz de dizer só pela imagem se aquilo ali é um câncer maligno, por exemplo. Aí é o médico que vai reconhecer. Ok? Muito bem, então tá. Por trás de tudo isso que a gente está vendo, tem os dois protagonistas do cálculo diferencial. Tá? Essa aqui é uma pintura do Isaac Newton, que era físico, matemático, filósofo. Essa outra aqui também é uma pintura do Leibniz, que a gente vai mencionar durante o nosso curso. Tá? Eles são os dois protagonistas. É claro que eles não fizeram tudo sozinhos, né? Eles fizeram, digamos, conexões que concluíram, né, os principais teoremas que unificaram certos conceitos do cálculo. A gente vai ver isso mais na frente. Então, eu coloquei aqui para esse slide, foram muitos os protagonistas dessa história de sucessos e progresso. Mas, dentre todos, destacam-se o Newton, o Leibniz e muitos outros depois, etc. Ok, mas a historinha que está por trás disso, eu resumi em alguns fatos que são bem importantes. Então, eu coloquei aqui, um epsilon. Epsilon é um número muito pequenininho, né? Um epsilon de história. O primeiro fato que eu chamo a atenção são a descoberta a previsão das ondas eletromagnéticas. Então, as ondas eletromagnéticas elas foram previstas matematicamente por James Clerk Maxwell,
né, em 1862, e foram observadas experimentalmente por Heinrich Hertz, em 1887. As ondas de rádio, hoje não se fala mais isso, mas as ondas de rádio eram chamadas de ondas hertzianas, apesar de que foi o Maxwell que previu a existência dessas ondas, mas ele morreu antes dessa data aqui, que foi quando o Hertz mostrou a existência delas experimentalmente. Então, o primeiro passo importante está aqui. Em seguida, ondas eletromagnéticas. Aí apareceram os raios X. Então, esse epsilon de história aqui, nada existiria se os raios X não tivessem sido descobertos acidentalmente por Röntgen, em 1895. Então, de 87 para 95, né, não tem muito tempo. Mas por essa descoberta ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1901. Né? Além disso, as primeiras técnicas de reconstrução não tivessem sido desenvolvidas por Bracewell, em 1956, em radioastronomia. Então, já começou a tentar fazer representação de imagens, né? Olha aqui, primeiro, reconstrução de imagens em radioastronomia. E se essas técnicas também não tivessem sido aplicadas na microscopia eletrônica para a reconstrução da estrutura das moléculas. Então, você quer ver como é que são as moléculas, você tinha que... Os microscópios ópticos não eram suficientes, então eles tiveram que construir microscópios eletrônicos. Então, já é reconstrução de imagens, não é a imagem propriamente dita, essa é uma reconstrução de imagens. Tá? Aquilo que a gente viu ali, né? Não é uma imagem não é uma imagem fotográfica do esqueleto. É uma reconstrução, né, de dados experimentais, de dados físicos. Ou numéricos, né, porque computacionalmente é numérico. E, no final, concluindo todo esse processo, uma etapa fundamental para o desenvolvimento dos processos de reconstrução de imagens foi atingida em 1963, a partir do trabalho de Alan Cormack, da Universidade de Tufts, quando desenvolveu modelos matemáticos que permitiram obter imagens muito mais precisas. Tá? Então, as equações matemáticas que foram se desenvolvendo a partir do cálculo diferencial e que permitiu, então, com o desenvolvimento dos computadores também, né? Em 1963 já tinha computador. Né? Eram máquinas enormes, mas, enfim, permitiu, então, você obter imagens muito mais precisas. Então, esses modelos foram utilizados no primeiro equipamento de tomografia por raio-x, construído em 1972 por Hounsfield, nos laboratórios da EMI, da Inglaterra. E por esses desenvolvimentos, Cormack e Hounsfield receberam o Prêmio Nobel de Medicina. Agora você vê, um era matemático e o outro era computação, né? Tomografia por raio-x e tal, montaram o aparelho. Eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina. Então, esse é o resumo da história, em que o cálculo está presente nessas várias coisas, e uma parte muito bonita disso é toda essa tecnologia aí, ok? E aí, então, terminamos essa nossa aula de hoje e terminamos também essa parte motivacional. Então, essas três partes que eu apresentei para vocês, elas são, na verdade, uma aula presencial de 2 horas, mais ou menos, que eu costumo fazer para os calouros de cálculo da UFRJ. Então, vamos ficar por aqui. E agora, a partir de então, vamos começar a matéria propriamente dita. Tá? Nas próximas aulas, então, a gente vai falar sobre, ainda recapitulando um pouco de números e de funções, mas já com um viés um pouco mais puxado do que o que vocês costumam ver no colégio. Mas o cálculo mesmo só vai começar depois dos próximos tópicos, né, que eu vou falar sobre números e funções. Quando começar a parte de limites, aí a gente está entrando no cálculo propriamente dito. Ok, então, vamos ficar por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.